Olá, galerinha do YouTube. Tô gravando esse vídeo aqui, galera. Muitas pessoas, vocês já vão entender esse monte de caixa aqui. Muitas pessoas me mandam e-mail perguntando: Gilvan, que programa você usa para editar os vídeos, tal, fazer os cortes e tudo mais? Eu uso o Adobe Premiere, tá? Atualmente o CS6, mas eu usava antes, até uns 4 meses atrás, o CS5, 3 meses atrás, tal. E aí eles me perguntam: Gilvan, então que máquina você usa para poder rodar esse programa, que é um programa pesado, né? Que máquina que eu usava? Minha máquina morreu. É verdade, galera. A máquina que eu usava, o meu micro principal, já tem uns 6 meses que eu estou protelando, ele está dando pau e tal. E agora essa semana passada ele morreu definitivamente, foi embora, né? Deu um monte de pau aí, um monte de coisa errada. E ainda bem que inventaram um negócio chamado parcela, prestação, né? E aí agora, ontem eu fui buscar uma máquina aí, que eu já estou estudando há algum tempo, e aí eu estou gravando esse vídeo exatamente para comentar os itens que compõem uma máquina voltada para edição de vídeos, voltada para usar programas pesados, ok? Como o Adobe Premiere. E aí eu vou fazer alguns comentários aqui a respeito da configuração que eu montei para mim, ok? E algumas coisas, enfim. Primeira coisa, galera, que a gente tem que ter em mente, eu estou aqui com tudo fechadinho, não abri ainda, depois eu vou fazer um review de cada periférico separadamente, mas agora eu vou fazer só um comentário geral, tá ok? Primeira coisa que você tem que pensar na hora de montar uma máquina para edição de vídeos é no processador, tá? O processador é a parte mais importante de um computador, e ainda mais para quem edita vídeos precisa de um processador poderoso, tá? Esse processador aqui, galera, eu vou explicar por que eu escolhi ele, tá? É um processador da AMD, é um novo família de processadores, que é a família FX, tá? É um processador da AMD, ele trabalha com a arquitetura Bulldozer, acho que é assim que fala, né? São processadores, esse daqui no caso é o processador 8150, aqui ó, para vocês verem, tá? É o processador FX 8150, ele é o top de linha dessa série de processadores. É um processador 8-core, são 8 núcleos de processamento, é como se eu tivesse 8 processadores de 3.6 GHz, tá? Então é um processador violento, eu poderia dizer, um processador muito poderoso, tá? E aí, para você não deixar esse processador na mão, quando você está renderizando o vídeo, está editando efeitos e tudo mais, você precisa de uma placa de vídeo legal, tá? Então isso daqui são as duas coisas mais importantes numa máquina que trabalha com edição de vídeos: um processador e uma placa de vídeo. Essa placa de vídeo aqui que eu escolhi, ela é do fabricante EVGA, tá? É uma placa NVIDIA GeForce, é a GT 440. É uma placa, depois eu vou fazer um review dela completo, tal, né? Mas é uma placa de vídeo muito bacana. Por que eu escolhi ela? É uma placa que tem a tecnologia CUDA, tá? Vocês estão vendo aí, ó, tá dando para tecnologia CUDA. Essa tecnologia CUDA, o que ela faz? É a tecnologia que você utiliza no Adobe Premiere com um recurso chamado Mercury Playback, tá? Quando você habilita esse recurso Mercury Playback, ele usa o poder de processamento da placa GPU, que é a placa de vídeo, para poder renderizar, para agilizar o processo lá. Então quando você dá play, pause, corta as coisas, renderiza vídeo e tudo mais, é na placa de vídeo que você vai escorar, né? Que você vai se apoiar. Essa placa de vídeo aqui é de 1 GB de memória RAM DDR3. Por que eu escolhi ela e não escolhi uma placa, por exemplo, de 2 GB? O mais importante numa placa de vídeo para edição é essa tecnologia CUDA que eu falei para vocês. Quanto mais CUDA cores a placa, né? Quanto mais núcleos de processamento CUDA a placa de vídeo tiver, melhor.
eu tinha visto anteriormente a GT520, só que a GT520 ela tem 48 núcleos de processamento CUDA. Essa daqui tem 96. Eu tive lendo sobre alguns artigos em inglês, graças ao Google Translator, né? Tive lendo alguns artigos de gente especialista nisso, que eles dizem que você precisa ter uma placa no mínimo com 96 núcleos CUDA para que ele tenha uma renderização no Adobe Premiere legal. Porque assim, a Adobe ela licenciou apenas algumas placas, porém as placas que não são licenciadas para o Premiere, existem muitos outros modelos que também funcionam bem nele. Mas aí você tem que ver essa questão da NVIDIA, por exemplo, do CUDA, né? Da tecnologia CUDA. Então eu acabei optando por essa daqui, a 440, por conta de ter mais núcleos CUDA, tá? Vamos lá. Quando você opta por uma placa de vídeo mais forte, assim, né? Mais poderosa, tal, essa daqui não é uma super placa. Por exemplo, um gamer, ele vai usar uma placa de vídeo muito melhor do que essa, tá? Mas para o meu uso, para trabalho e tal, essa daqui já está de bom tamanho, essa placa de vídeo. E ela, depois eu vou ter um reviewzinho melhor, né? Só que quando você opta por uma placa de vídeo dedicada, uma placa de vídeo que tem um processador legal, automaticamente, galera, você não pode usar aquelas fontes que vem quando você compra gabinete. Você compra o gabinete, vem aquela fontezinha, quer ver? Vou até pegar aqui. Olha só, quando você compra um gabinete, vem essas fontezinhas aqui, ó. Essas fontes, galera, às vezes aparece lá 350 watts e tudo, mas não é real, tá? Aí você vai ver a potência real dela é 80 watts. Então, quando você opta por uma placa de vídeo que tenha um processamento bom, automaticamente você tem que optar por uma fonte dedicada, tá? Uma fonte real. No caso dessa placa aqui, ela exige no mínimo 300 watts numa fonte. Eu já peguei uma fonte de 600 watts, porque para aguentar o conjunto completo, placa, processador, memória, HD, placa-mãe e tudo mais. Então uma fonte real de 600 watts. Fonte real, galera, até o peso dela é diferente, tá? Então você precisa ter uma fonte que aguente a exigência energética que esse conjunto vai te pedir, ok? Então, uma fonte. Para juntar tudo isso aí, esses periféricos todos, eu peguei uma placa da ASUS. É uma boa placa, uma excelente placa da ASUS. Ela já vem com vídeo on-board, só que eu vou desabilitar o on-board e usar da placa de vídeo, tá? É esse modelo aqui, ó, a M5A88M. Essa placa depois eu vou ter um review dela também, muito bacana. Ela tem umas características show de bola, tá? Estou usando duas memórias DDR3 de 4 GB, então somando 8 GB. Uma coisa importante, Giovanni, eu não vou usar 8 GB, eu vou usar 4 GB, então eu compro um pente só? Não. As placas mães de uns anos para cá, elas começaram a adotar, de bons anos para cá, né, a tecnologia Dual Channel, né? Ou seja, então você está trabalhando a memória em 2 canais. Então sempre quando você for colocar memória, use 2 pentes. Você vai colocar 4 GB, coloca 2 de 2, porque aí você vai colocar em slots separados e ele vai trabalhar em 2 canais, tá ok? Isso agiliza. Então às vezes você vai ter um desempenho melhor com 2 memórias de 2 GB do que uma de 4, tá? Aqui eu estou usando 2 de 4 de 1333 MHz, tá ok? DDR3, que é o que essa placa usa, que é o que essa placa de vídeo usa também, e o processador também trabalha nesse padrão. Tá, outra coisa muito importante, tá aqui fechadinho, eu vou até abrir aqui, ó. HD é muito importante você não ficar manuseando a placa de baixo dele, tá? Então pega sempre ele de lado assim, que é bacana. Esse HD aqui, ó, é um HD de 1 TB da Western Digital. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Olha lá, de 1 TB da Western Digital. E uma coisa muito importante, é um HD de 64 MB de cache.
O que isso é importante? Quando você está trabalhando processador, memória RAM, o processador processa a informação e manda para a memória RAM. Na hora que os dois vão conversar, entre aspas, né, com o HD ele é mais lento do que processador e memória RAM. Então, às vezes, o processador manda uma informação para o HD e o HD não está preparado ainda para pegar aquele pacote. Então, alguém tem que ficar segurando esse pacote. Quem fica segurando é o cache do processador. Quanto mais cache você tiver, cache do processador não, perdão, cache do HD. Quanto mais cache você tiver, melhor o desempenho da máquina. Esse HD aqui ele tem 64 de cache, a média dos HDs aí é 32 MB de cache. Com 64 você tem um desempenho superior, ele vai otimizar a velocidade do conjunto completo, tá ok? Então, um HD Western Digital, uma puta marca, galera. Eles estão fabricando um dos melhores HDs do mundo atualmente. O Western Digital, talvez algumas pessoas não conheçam o Western Digital, né? Mas ele é uma marca muito bacana. Eu já tenho HD externo dele, já trabalhei com HD interno deles. É um HD muito bom, tá? Porque ele dá pau em muito HD por aí com marca conhecida, tá? Então, Western Digital, um HDzinho de 1 TB, 64 de cache. Última coisa, penúltima coisa, quando você está trabalhando com uma placa de vídeo poderosa, com um processador poderoso, memória RAM, um conjunto bacana, uma fonte real, você tem que gastar uma graninha num gabinete, tá? Então você não pode colocar qualquer gabinete porque ele não vai ter refrigeração. Tem que ser um gabinete maior, que tenha um pouco mais de espaço para que o ar circule mais. Menos temperatura dentro do gabinete, maior desempenho do conjunto, tá? Então eu peguei aqui, ó, esse gabinete aqui é o V4 da Thermal Take, né? É um gabinete muito bacana, ele tem refrigeração para tudo quanto é lado, ele tem saída de ar. Depois eu posso gravar um videozinho sobre esse gabinete. Ele tem um monte de características bem interessantes. Então eu peguei um bom gabinete também para que eu pudesse encher de coolers ali dentro e ter uma refrigeração bacana. Apesar de não ser um micro para gamer, né? Um micro de gamer ele vai usar muito mais necessidade de refrigeração, tá ok? E o último detalhe, galera, eu peguei esse monitor aqui que estava em promoção. É um monitor super barato. É um monitor novo da Samsung de 23 polegadas, ele trabalha em Full HD, ele tem uma entrada VGA e 2 entradas HDMI. Ele, como eu disse, ele é Full HD, então ele já trabalha em 1920 por 1080, então você tem uma área de trabalho grande. O Premiere tem muitas janelinhas, então é legal você ter um monitor legal, grande, para você poder trabalhar com espaço na área de trabalho. Outra coisa, eu vou trabalhar com esse monitor e um monitor que eu já tenho de 19 polegadas, que aí eu trabalho as ferramentas numa tela e o vídeo que eu estou editando ali na outra tela, tá? Ambos eu vou trabalhar. Essa placa de vídeo ela tem saída, 2 saídas DVI e uma saída HDMI. Ele tem HDMI, eu vou trabalhar ou no HDMI ou na DVI com adaptador. Eu vou ver depois, eu posto informações para você. Então, um bom monitor, tá? É um monitor de tempo de resposta de 2 milissegundos. Então, um monitor bacana, tá ok? Galera, em linhas gerais eu quis apresentar isso, não para mostrar meu PC nem nada, não é isso. Mas muita gente busca informação. Eu particularmente não achei no YouTube um vídeo completo falando sobre que máquina eu monto para editar vídeo, para trabalhar com edição de fotos em grande escala e tal. Então aí eu pesquisei muito, li muito, já trabalhei na área técnica, então montei uma maquininha legal. Por isso eu estou postando esse vídeo aí para vocês. Provavelmente esse vídeo que vocês estão vendo já foi editado nessa máquina aqui, ó, porque eu estou gravando agora, mas vou editar e tudo mais, tá ok? E depois eu vou postar os vídeos individuais de cada um desses periféricos aí com as informações mais aprofundadas, tá ok? Grande abraço e até mais!